Bom, pessoal, quem acompanha meus vídeos sabe que normalmente eu dou especificações técnicas, tá? Mas não só as especificações técnicas que estão, por exemplo, no site do fabricante, que é espessura, comprimento de lâmina, peso. Não, eu procuro dar largura no ombro do fio, né? Quanto o paquímetro entra travado a 1 milímetro, a meio milímetro. Quando é possível, o ângulo do desbaste, o desbaste principal, quer seja flat, quer seja saber, rola ou não, porque é um ângulo variável, até tem jeito de calcular, mas é coisa para especialista, é matemática, nem mesmo os metalurgistas costumam fazer isso. Mas essas especificações são importantes, gente. Por quê? Porque elas te dão uma noção ou uma ideia da capacidade de corte daquela lâmina. E quando você adquire uma lâmina, você quer o quê? Que ela corte, né? Então, basicamente é isso. Ah, mas eu quero que a minha lâmina faça batoning, faça chopping. Isso é outra coisa, gente. Mas até nisso a especificação técnica vai te ajudar. Então, só um comentário à parte aqui, por exemplo. Eu me pergunto, para que alguém vai fazer um review de uma lâmina se ele vai passar só os dados que o fabricante tem no site lá? Você olha o site do fabricante, você já sabe disso. Ah, para mostrar a lâmina, qualquer vídeo faz isso, gente, até o próprio fabricante. Então, é um troço meio sem sentido, né? Em vez de você passar a espessura da empunhadura, espessura da tala de empunhadura, como eu falei, espessura no ombro do fio, quanto o paquímetro entra, para você ter ideia. Não, só dá as especificações técnicas constantes no site do fabricante. É uma perda de tempo danada. E é por isso que eu gosto muito do canal chamado Canadian Cutting Edge, né? Porque ele dá essas medidas todas, né? Quanto que o paquímetro está entrando, qual a espessura no ombro do fio. E aí você tem uma ideia de como pode ser o desempenho daquela lâmina. Porém, gente, os amigos também vão se lembrar de algo que eu já falei nesse canal. Eu não estimulo o consumismo. Eu mesmo, por exemplo, já estou sem comprar lâmina desde o início de 2020, tá? Qualquer tipo de lâmina. Nesse período eu já comprei chaira cerâmica e pedra laranja, e comprei uma outra pedra para testar. Mas lâmina propriamente não. Por quê? Porque eu já tenho no meu ajuntamento lâmina demais e eu já acho que eu tenho lâmina para tudo que eu preciso. Tanto é que eu procuro especializar cada lâmina minha para poder usar várias lâminas. Mas o que eu quero dizer, gente, é que algumas coisas você só vai saber com a lâmina em mãos, testando para os seus usos, para o seu jeito de cortar, as coisas que você corta. E isso não tem nada que substitua. Pode ser o melhor canal do YouTube de review, de teste, ele não vai te mostrar isso. Ele vai mostrar como é que aquela lâmina corta com aquela pessoa, mas você não vai ter essa noção, tá? E outra coisa, nem sempre as especificações técnicas te dizem tudo. Eu ia mostrar só essas duas lâminas aqui, porque em essência são uma lâmina só, né? Que é um Sanremo, acho que 910, acho que é isso. Não estou muito certo, não preocupo muito com o modelo, mas vocês já veem que a geometria não é original. Originalmente ele era um Saber ou High Saber, não sei, acho que é High Saber, não chegava a ser, ou é High Saber ou High Flat, eu não me lembro. Mas o que eu fiz? Eu transformei ambas em flat e depois
Essa aqui o convexo é um pouco mais acentuado, essa aqui o convexo é um pouco menos acentuado. Porém, o paquímetro entra mais nessa lâmina, porque o flat nela foi mais agressivo do que nessa. E aí eu falei assim, não, mas aí vão ficar duas lâminas muito próximas, o pessoal não vai acreditar muito no vídeo. Deixa eu botar o meu queridinho aqui, que também foi modificado. A lâmina foi afilada principalmente do que seria o ombro do high flat para cá, tá? Ela foi afilada para melhorar a habilidade de corte. Ele foi deitado na pedra e afiado, pegando a região do fio e do ombro. Então, só para os amigos terem uma ideia, espessura total 2,2 milímetros. Espessura total, tá? Espessura total 2,2 milímetros. Vamos para o de cá. Espessura total 2,9 milímetros. 2,9 milímetros. E o de cá, como eu falei que o convexo é mais acentuado, ou seja, o desbaste do flat não foi tão agressivo, 3,1 milímetro. Então, é o mais espesso dele, certo? Certo. Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Paquímetro travado a 1 milímetro. Vamos ver quanto entra nessa lâmina. 10 milímetros. Entrou 10 milímetros. Como é que você sabe, Cabral? Tem a marcação aqui no paquímetro, gente. Tá? 10 milímetros. Vamos ver quanto entra no de cá. 5,5, 6 milímetros. 5,5, 6 milímetros. No de cá, 5 milímetros. Então, 5,5, 6 milímetros. 5,5, 6 milímetros. Tá? Mas o que? Essa é a lâmina mais espessa total. Essa é a segunda menos espessa e essa é bem menos espessa. Se eu perguntasse para os amigos assim, respondam rápido, quem tem melhor habilidade de corte? Eu acredito que 100% diriam que esse Buck Vantage tem melhor habilidade de corte. Mas vejam uma coisa interessante. A geometria desses dois aqui, apesar de originalmente ser um high flat ou high saber, ele foi transformado para full flat e depois convexado. Esse aqui, muito pouquinha coisa. Dá para a gente mostrar isso. Muito pouquinha coisa. E o daqui mais acentuado um pouco. Vocês veem que o espaço entre o paquímetro e a lâmina é bem maior. Tá? E aqui é um hollow. Olha lá. É um hollow. Tá? Então a maioria das pessoas diria, sem pestanejar, que o Buck Vantage. E olha que é a minha lâmina que eu já falei, é a minha lâmina preferida e tal. Assim, em termos de gosto. Quer dizer que eu não gosto dessa? Pelo contrário. Se eu tivesse que ficar com 6 ou 7 lâminas, eu jamais me desfaria dessa lâmina aqui, por exemplo. Tá? Mas o que eu quero dizer? Vou tomar um exemplo que todo mundo corta. Tá? Todo mundo que lida com lâmina realmente, cebola. Se eu perguntar quem parte melhor uma cebola ao meio, não é tirar fatia. Tirar fatia, mais ou menos não tem diferença, mas tem diferença, tá? Mas para partir a cebola no meio, a diferença é maior. No meio ou em 1/4. A maioria diria que é o Buck Vantage. Não é. Não é. Quem casca melhor a laranja? É o Buck Vantage. Não é. Para cascar laranja, não é o Buck Vantage. Quem parte melhor alimento com menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, aí é o Buck Vantage. Tá? Mas
há uma dúvida, esse teste específico eu ainda não fiz, que é o da cenoura, testando o Vantage contra ele. Mas cebola, ele corta melhor, tá? Corta bem melhor, descasca melhor a laranja. E esse aí, Cabral? Esse aqui é inferior a esse. Em alguns casos, o Buck Vantage ganha desse. Por quê? Tem uma diferença, gente. Ué, mas a espessura no ombro do fio é a mesma, gente. Mas tem uma diferença, eu não sei por quê, tá? Eu não sei por quê. Cortando todo, aí vai ter, os mais atentos prestem atenção no barulho. O acabamento do fio desse aqui é mais grosseiro intencionalmente. Esse aqui está numa desvantagem com relação ao fio. 13C26 o aço, 12C27, 12C27. Então, basicamente, o aço é o mesmo. Qual a principal diferença, além de geometria? Dureza, tá? Esse aqui é basicamente 60 RC, esses dois 57, tá? Então, tem diferença na retenção de fio? Tem, principalmente rolamento. Ah, Cabral, mas você não usa chaira lisa? Uso, por isso que meus fios se mantêm por um tempo absurdo, tá? Eu estou usando 2 lambidinhas na chaira de aço lisa e estamos continuando, tá? Mas por que eu falei que ele está em desvantagem? Porque com essa dureza, ele aceita trabalhar perfeitamente bem com 10 graus de cada lado, tá? Ele tem basicamente a mesma resistência ao rolamento que esses dois aqui com 57 de dureza. Porém, para ficar uma coisa mais justa, eu tive que ajustar todos com o mesmo fio. Todos estão com 15 graus de cada lado. Esse aqui... Ah, Cabral, mas mudaria o desempenho na cebola? Não. Por quê? O fator limitante não é a entrada do fio, não é o corte inicial. O fator limitante é o aumento mais abrupto da espessura nesse ombro aqui em cima. Ah, Cabral, mas essa lâmina não foi afinada, ele não está só com 2 milímetros. É verdade. Porém, o hollow, ela começa muito fininha, passa bem pelo alimento, mas a hora que vai aproximando aqui, ela aumenta mais abruptamente essa espessura e aí atravanca o corte. O convexo, ligeiramente convexo, feito a partir de um flat, mesmo que essa lâmina tenha quase 50% mais de espessura, na verdade 50% mais de espessura, esse aumento é gradual, então ela vai seccionando o alimento e forçando as duas metades do alimento a se separarem, então ela não trava no alimento. Cabral, a diferença do desempenho dessas duas lâminas não pode ser só o polimento, que esse aí está mais polido do que esse? Pode ser uma explicação, mas não explica o todo, tá? Mas a minha questão não é essa. A minha questão é mostrar que apenas pelas especificações técnicas você não sabe, na verdade, como uma lâmina se comporta para cortar todas as coisas que você precisa. Você pode ter uma ideia, tá? Então, se eu não tivesse para usar e me dissesse assim, escolha uma lâmina para você usar, dessas 3, qual que você escolheria? Eu iria seco nessa aqui, só pelas especificações técnicas. Tá errado isso? Não, gente, porque, como eu disse, é um bom indicador, mas ela não te fala tudo. Por isso, eu incentivo os amigos, quando puderem, quando não for fazer sacrifício, não for fazer falta nem nada, comprem as lâminas que vocês estão interessados para vocês testarem. Porque uma coisa é você ver 100 youtubers testando uma lâmina. Outra coisa é você cortar com a sua própria mão as coisas que você vai cortar com aquela lâmina, tá?
Então eu não estou incentivando o consumismo. Eu só quero dizer que no mundo ideal, você podendo, isso não sendo nenhum sacrifício para você do ponto de vista financeiro, vale a pena você adquirir uma lâmina que você está interessado, porque você só vai saber como ela se comporta realmente usando aquela lâmina, gente. Tá? Então, como eu disse, sites como o Canadian Cutting Edge é muito importante, por causa das especificações que ele dá, as especificações técnicas, que vão além daquelas dadas pelo fabricante, tá? E isso te ajuda muito na hora da decisão de adquirir ou não uma lâmina. Não é só você olhar e achou o formato interessante, ou que ele pode cortar bem ou mal. Isso te ajuda bem. Um outro fatorzinho, gente, é que a curvatura do fio dessa daqui, apesar de ser basicamente o mesmo modelo, só que um é liner lock, o outro é frame lock, um é com tala de G10, o outro é com empunhadura em aço inox, mas a lâmina basicamente é a mesma, é que a curvatura desse fio aqui é um pouco maior. Ela tem um grau de curvatura mais constante, um pouco maior do que a desse. Isso dá diferença. Por quê? Porque a área do fio em contato com que vai ser cortado é sempre menor quando você tem uma curvatura continuada. Ou seja, com a mesma força empregada, você tem mais pressão exercida por milímetro quadrado com esse fio curvo constante do que com um fio menos curvo ou um fio mais reto, tá? Isso é física pura e simples que você aprende no colégio, tá? Menor a área de contato, com a mesma força, maior a pressão. Logo, o corte fica facilitado, tá? Mas isso é uma outra das coisas que você só vai saber, gente, tendo em mãos a lâmina, porque você pode olhar um review e falar, ah lá, aquela lâmina tem o fio mais curvo, ou tem o fio recurvo. Tem muita gente que tem horror por causa de afiar. Não tem problema nenhum, gente. Se você sabe afiar, fio recurvo, você afia ele como qualquer fio. Ah, Cabral, mas vai estragar o recurvo, ou vai perder o recurvo? Só se você não souber afiar, tá? Mas nós não vamos entrar nisso agora. O que eu quero mostrar nesse vídeo para os amigos é que, apesar de muito importantes, as especificações técnicas não te dizem tudo, não te dão o real desempenho da lâmina. Elas te dão uma orientação. Você só vai saber o real desempenho daquela lâmina quando você adquirir e usar. Esse, por exemplo, é um dos motivos de eu ter alterado tão drasticamente essa lâmina do Buck Vantage. Originalmente, gente, o paquímetro já entra os 1 milímetro, porque mesmo sem eu afilar essa porção do fio, o paquímetro 1 milímetro ele passa por ali, porque ela nunca teve na região do fio 1 milímetro de espessura. Então isso aqui nunca foi limitante para o paquímetro entrar. O paquímetro sempre entrou basicamente isso, mesmo com ela nova, tá? Isso não alterou muito, o tanto que o paquímetro entra. Mas a partir daqui, a partir do que seria, ou seria não, porque isso aqui ainda é o ombro do high hollow dela, tá? Qual é a diferença? Agora ele está arredondado, antes ele era mais reto, agora ele está bem arredondado, não tem bump nenhum aqui, e agora ela diminui de espessura daqui para cá, diminui bem. É um taper down bem acentuado. E a espessura total dela diminuiu bem, diminuiu 1 milímetro, gente. Então, o que era bom, eu transformei em muito bom. E ainda assim, por causa da geometria original hollow ou high hollow, essa lâmina modificada, que tem uma espessura 50% maior, uma espessura total, e o paquímetro entra
pouco mais do que a metade do que entra na de cá entra 10 milímetros, aqui entra quase 6. O desempenho dele para cebola, por exemplo, é superior. O desempenho para cascar laranja é superior, tá? Porque aí já é o formato que ajuda, porque aqui o rolo apoia na pectina, que é aquela parte branca da laranja, e facilita que o fio entre mais, então você tem mais chance de ferir uma laranja, cortando com essa lâmina. Sem contar que essa empunhadura, para mim, é mais ergonômica, mas não vou levar isso em consideração. A geometria convexa, mais ou menos, dessa lâmina, apoia na pectina e não deixa o fio entrar tanto. Então, você fere menos uma laranja cortando com essa lâmina, tá? Essa aqui é a mesma coisa, mas talvez pelo acabamento da lâmina, pelo fio ser uma curvatura não tão constante quanto a de cá, ela é um pouco mais resistente ao cortar a laranja, a casca da laranja, tá? Então, eu acho que eu não tenho muito mais para falar desse vídeo, a não ser dar essa dica para os amigos, né? Que eu sempre falei, podendo, adquira a lâmina. Inclusive, uma conta que eu faço, gente, ou que eu fazia quando eu adquiria lâmina, por exemplo, aqui na minha cidade, Governador Valadares, tem uma churrascaria que todo mundo gosta pela qualidade do atendimento, qualidade das comidas e tal. E, em média, eles cobram 70, 80 reais de um rodízio. Então, se você for num rodízio, tomar refri, ou tomar cerveja, ou tomar vinho e tal, vai ficar lá na casa dos 150, se você tiver acompanhado e tal, 200, 200 e pouco. Numa noite, isso você vai gastar em quê? 1 hora, 1h30, 2 horas, se você for com bastante calma e tal, tranquilo. E aí eu penso o seguinte, uma lâmina dessa aqui foi comprada a $15. Frete, na época era frete free no AliExpress. Então $15 hoje daria 50, 75 reais. Vale a pena ou não vale adquirir? Você deixa de ir a um rodízio, ou seja, não vai fazer diferença no seu orçamento. Você se privou de um rodízio, em compensação você vai ter uma lâmina que vai durar o quê? O resto da sua vida? Ou mesmo que você perca ela 1 ano depois, você usou durante 1 ano, o rodízio você desfrutou por 1h30, 2 horas num dia. E aí? Mas e a satisfação de comer um bom rodízio? E a satisfação de cortar com uma boa lâmina? Então é esse tipo de conta que eu sempre fiz para adquirir lâmina, gente. Eu me privo de uma coisa e compro a lâmina sem maiores problemas. A questão é que eu cheguei numa quantidade no meu ajuntamento que eu não consigo mais me convencer a comprar outra lâmina, né? Antigamente eu ainda botava no carrinho e esperava 3 dias antes de finalizar a compra. Aí eu me convencia de que eu já tinha 1 ou 2 lâminas que faziam aquela função. Hoje nem isso mais me interessa, tá? Mas isso não vem ao caso. Isso é só uma questão da do meu percurso de abstinência de lâminas, né? Eu estou no AA, Asólatras Anônimos, né? Então eu já estou há 3 anos, 2020, 21, 22, indo para 4 anos sem comprar lâmina, né? Então é isso, gente. Só mesmo para frisar para os amigos. Atentem sempre a bons canais que te dão as especificações técnicas, não só aquelas que o fabricante já te dá. Isso aí não te interessa como review. O que te interessa é o que o fabricante não te dá. Espessura no ombro do fio, espessura no ombro do desbaste, quanto o paquímetro entra, ou o paquímetro travado a meio milímetro entra quanto, travado a 1 milímetro entra quanto, a curvatura, mostrar caracterizadamente a curvatura da lâmina, do fio, se ele é contínuo, se não é.
Isso tudo é importante para orientar a sua compra, porque você nem sempre, na verdade, no nosso caso, Brasil, quase nunca, nós vamos poder ir numa loja, pegar a lana, manusear e testar ali mais ou menos com um pedaço de isopor, um EVA, coisa. Não vai ser possível, porque a gente não tem essa disposição de lojas com essa variedade de lanas. E quando tem, são muito poucas pessoas que vão ter acesso a essas lojas. Então, esses sites que te dão as especificações técnicas além daquelas que o fabricante já te dá, servem como orientação. É lógico que servem, gente. Mas jamais deixem de comprar uma lana, porque às vezes a especificação técnica não foi exatamente a que você queria. Como vocês podem ver aqui, eu sei que é o caso da minoria, mas eu ajustei as lâminas para o meu gosto. E qual não foi a minha surpresa que após ajustada, o meu queridinho, mesmo sendo super ajustado para ter um super desempenho, em algumas coisas tem um desempenho inferior a essa lâmina aqui. Tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Podendo, comprem lâminas, desde que isso não sacrifique o seu orçamento de alguma forma, ou se abstenham de alguma coisa para comprar a lâmina que vocês querem. E aí sim, vocês vão saber o real desempenho da lâmina. Tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um ótimo final de domingo a todos. Um abração.